Você estava falando sobre as custas, Simone. Como que funcionam as custas na mediação, na conciliação e na arbitragem? São diferentes? No final, a remuneração. Como que é a remuneração? Eu queria que você resumisse quais são as principais vantagens da mediação, da conciliação e da arbitragem. Olá, experts! Hoje a live vai ser sobre mediação e arbitragem. Oi, tudo bem? Oi. Entrou! Boa Tudo noite. ótimo. A Simone, pessoal, é mediadora e sabe tudo sobre essa área. Simone, eu tenho recebido muitas perguntas aqui no Insta sobre mediação e arbitragem, porque você sabe que a perícia, no meu caso, eu sou perícia judicial, e muitas pessoas do direito estão atraídas pela perícia e também pela mediação, por ter uma área que também atua no judiciário. Então, eu recebi muitas perguntas e, como eu não atuo nessa área, eu convidei uma expert no assunto, a Simone, que também tem até o site Mediar, né, Simone? Isso. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada primeiro pelo convite. É um prazer estar aqui ao seu lado, que é uma pessoa tão assídua, tão fiel à perícia, né, a esse trabalho, e faz um trabalho com muita expertise, com dedicação. É um prazer estar aqui ao seu lado hoje. Pois bem, quanto à conciliação e mediação, bom, antes disso, eu queria parabenizar todas as mulheres, né? Hoje nós estamos aqui, eu até coloquei que hoje é um dia tão importante para todas nós, né? Apesar que nós sabemos que nós temos os nossos reconhecimentos diariamente, todos os dias, mas hoje foi um dia aí combinado, né? Para que fosse comemorado esse dia especial nosso. Pois bem, também parabenizo todas as mulheres apresentadas pelo aplicativo Mediar. Deixo o convite para você também fazer a sua inscrição e seu cadastro conosco. Vai ser muito importante para nós tê-la também conosco. Serve para peritos também? Para peritos. Nós apresentamos conciliadores, mediadores, árbitros e peritos. Apresentamos advogados, principalmente naqueles que querem trabalhar com a conciliação e a mediação extrajudicial. Então, basta entrar lá, nós temos um campinho que marca as opções de atendimento e recebemos também os advogados, tá bom? Pois bem, quanto à conciliação e mediação e a arbitragem, é um tema, assim, muito amplo, né? Porque nós temos, cada função é uma função distinta uma da outra. O mediador, ele abarca o conciliador. Então, o mediador, ele pode ser mediador e conciliador. Olha só, nós temos então as funções de conciliador, mediador e árbitro, que são funções distintas, atuações distintas. Uhum. O mediador, ele pode ser mediador e conciliador. Assim como o conciliador, pode ser conciliador e mediador. Porém, para cada atuação, ele tem o seu papel determinado, né? Então, por exemplo, onde tem vínculo emocional, vamos por um divórcio, onde tem ali um vínculo entre casais, onde tem um vínculo que tem filhos, né? Então, tem uma emoção, tem um sentimento ligado, isso nós tratamos como mediação. Aquela situação onde não tem-se um vínculo estabelecido, né, é uma questão assim empresarial, um distrato de contrato, uma rescisão contratual, isso não é mediação, isso é uma conciliação, né? Um fornecedor com cliente, uma discussão assim entre contratos mesmo de trabalho, mas que a pessoa não tem um determinado período prolongado na empresa, né? Não tem um vínculo emocional com a empresa. Então, nós tratamos isso como uma conciliação. Então, qual que é a diferença também? Uma das diferenças, além dessa que eu te falei, da questão emocional, sentimental, tem-se também a questão que nós colocamos, aquela questão que o conciliador, ele até pode colocar uma sugestão,
dentro de uma proposta, né? Ele pode citar aquela sugestão dele, ele pode interferir não na decisão das partes, mas ele pode dar ali a experiência dele, né, a expertise dele, ele pode colocar também na audiência. Porém, o mediador, a ideia, né? Porém, o mediador, ele já não pode fazer isso, né? Ele tem que ser terceira pessoa totalmente imparcial. Quem toma as decisões realmente são as partes. Então, a forma de atuação é aquela forma que nós entregamos perguntas abertas, nas quais nós vamos conscientizando as partes da real situação, né? Nós temos que detectar a necessidade, detectar o sentimento. Então, conforme nós vamos atuando, nós temos aí algumas técnicas que nós empregamos de recontextualização da situação, depois que nós ouvimos as partes. Então, tudo isso traz oportunidades para que a gente possa atuar de uma forma com que a própria parte, ela mesma encontre o caminho que ela tem que tomar para poder tomar a decisão certa, entendeu? Então, é uma diferença que parece pequena, mas quando nós estamos atuando, é o que faz a diferença, né? E a arbitragem? A arbitragem também é uma forma dinâmica, né, de resolver um conflito. Porém, nós temos, tanto na situação de conciliação e mediação, a forma judicial e a extrajudicial. A judicial é aquela que nós vamos resolver lá dentro do tribunal. Então, vamos supor hoje, Jaqueline, que nós temos aí um tribunal, o de São Paulo, são mais de 70 milhões de processos aguardando para ser julgado. E dentre todos esses processos, eles podem ser resolvidos de forma extrajudicial. Basta que as partes busquem, como já tem advogado constituído, informe para o advogado que eles têm interesse no acordo. Entendeu? E aí, eles vão buscar o advogado deles, que já está constituído nos autos, e vai informar que quer um acordo, quer fazer o acordo. Por quê? Porque o artigo 344 do Código de Processo Civil, ele determina primeiro uma audiência de conciliação, né, ou de mediação, conforme a situação. Então, o juiz vai despachar pedindo audiência para que seja marcada a audiência de conciliação. E aí tem que ter um conciliador ou nas varas tem um conciliador? Quando o profissional, todo tribunal tem o seu cadastro de profissionais, assim como o de peritos, né, que tem as convocações eletrônicas. Nós somos convidados de forma eletrônica. Então, eles fazem o convite para nós aceitamos ou não. Aceitando, aí nós recebemos a pauta daquele dia para poder realizar a audiência. Isso para profissionais, tendo atendimento dentro do tribunal. Agora, vamos trazer para fora do tribunal, para a forma extrajudicial. Então, tem duas situações. Tem o atendimento que as partes podem nomear direto o conciliador, eles em comum acordo. Olha, tudo bem, eu tenho uma pessoa aqui que eu quero indicar. Ele vai lá e olha o perfil da pessoa. Não, realmente é uma pessoa que eu acho que vai conseguir sim fazer essa sessão. Então, eles em comum acordo contratam aquele mediador. E o mediador, na presença dos advogados, dos advogados das partes, vai fazer aquela sessão de conciliação ou de mediação. Agora, quando é lá no tribunal, que eu estava te falando assim, quando tem um processo no tribunal e que as partes querem resolver com um acordo, basta as partes procurar o advogado e falar que quer fazer um acordo. E aí, então, esse acordo vai ser peticionado nos autos e, tendo o acordo, o juiz vai apreciar, estando de acordo, ele vai homologar e extinguir o processo. Entendeu? Não precisa ficar esperando aquele tempo de ficar arrastando no tribunal, anos e anos, para poder resolver. Hoje já é permitido resolver também com a conciliação e mediação que seja extrajudicial. Se fez fora do tribunal, vai peticionar nos autos dos advogados e o juiz homologando, extinguiu o processo. Resolveu aquele problema, né? Aquele conflito. Agora, o difícil é convencer as partes a acordarem, na né, verdade, Simone? Porque muitas vezes... na verdade, não é um difícil convencer. Eu vou te falar o que falta. É uma questão cultural, entendeu? As partes, a sociedade, elas não sabem dessa possibilidade ainda. É uma situação muito nova. Todo mundo está acostumado ao seguinte: tem um problema para resolver?
vai para o tribunal, né? Então, ainda são poucos ainda que sabem dessas oportunidades. Nós temos hoje a OAB, nós temos hoje os advogados que auxiliam, né? Mas tem situação que os advogados preferem manter o processo no tribunal, né? Então, bom, por quê? Porque um acordo feito pelas partes, ela tem força que o juiz vai homologar. Se não estiver ferindo o direito das partes, né? Então, o juiz vai homologar, porque foi a escolha das partes. As partes escolheram daquela forma. Né? Esse acordo homologado tem força de sentença, né, Simone? Força de sentença. Então, assim, é uma questão cultural. Nós estamos aprendendo a isso e eu acredito que nós, em breve, estaremos de uma forma unificada, pacificada, né? Porque essa busca pelo consenso, ela traz o quê? Ela traz a pacificação, né? Então, é muito importante também para a sociedade. E a sociedade que eu falo são todos. Quando é que um conciliador e um mediador não pode atuar? Ele tem os impedimentos? Tem os impedimentos. Ele tem as mesmas suspensões do juiz, por exemplo, a parte é minha amiga, a parte é minha parente, então nós não podemos atuar, né? Mas nós podemos indicar outro profissional. Me buscou igual, olha, Simone, você é minha prima, mas eu gostaria que você fizesse uma conciliação para mim. Não, eu não posso, mas eu posso indicar alguém, né? Então eu faço a indicação e a parte procura lá aquela pessoa. E assim, eu acredito que é a mesma forma dos peritos, né? Que também tem seus impedimentos, também tem suas formas, suas possibilidades de atuação. E quando nós não atuamos? Quando tem envolvido incapazes, quando são menores, idosos acima de 60 anos, 65 anos. Por quê? Porque precisa das apreciações, tanto do Ministério Público quanto do juiz. Então, nessas situações, o correto é levar para o tribunal. E aí, lá no tribunal, que seja pelo Sejusc, né, ou que seja protocolando uma ação, mas tem que passar pelas apreciações do Ministério Público, né, e aí do juiz, togado principalmente. Sejusc é o juizado especial, né? O Sejusc é o Centro Judiciário de Resolução de Conflitos. É um espaço dentro do Tribunal de Justiça que recebe essas demandas, tanto extrajudiciais, que são consideradas como pré-processuais, e as judiciais, que são aquelas que o juiz determina a audiência de conciliação, a sessão de conciliação e de mediação, desce para o Sejusc e é marcado lá, então, essas audiências, essas sessões. Agora, a questão de arbitragem. A arbitragem, ela não alcança o Tribunal de Justiça, né? Ela não entra dentro do Tribunal de Justiça como a conciliação e a mediação, que são feitas até pelos Sejuscs. A arbitragem, ela pode ser feita de duas formas. De forma ad hoc, que é aquela particular, e em câmara de arbitragem, né? Todo lugar tem uma câmara de conciliação, mediação e arbitragem. Então, a atuação do árbitro ad hoc, ele é um expertise na área, tanto, isso eu gostaria de também deixar claro, é importante. Quando as pessoas falam assim, para ser conciliador não precisa ser formado. Não precisa ter formação acadêmica para ser conciliador e nem árbitro. Mas precisa... Mas com prática clínica, né? Mas assim, para ser conciliador, você pode ser de qualquer área, não tem que ter academia, não tem que ter o nível universitário, né? Mas você tem que ter a capacitação. Entendi. Então, quer dizer que você que tem 18 anos, que tem um ensino médio e que quer ter uma profissão, você pode ser conciliador. Basta você fazer o curso de capacitação na área, né? E estar apto aí para poder atender. Para ser mediador no judiciário, é exigível um nível acadêmico e formado há mais de 2 anos em qualquer área. No judiciário. Que bacana. Eu sabia, né? Tem uma diferença. Para atendimento extrajudicial, não precisa. Você tem que ter a capacitação. Tem que ter o curso na área de mediação ou de conciliação.
Mas para atendimento do judiciário, tem que ser formado para mediador há mais de 2 anos em qualquer área. E aí, você vai ser mediador e conciliador no judiciário. No extrajudicial, você tem que ter o curso de capacitação de conciliação e de mediação para o mediador ser também conciliador. Aliás, o mediador, ele é conciliador e mediador, mas não tem a necessidade da academia para extrajudicial. Então, assim, outra coisa que é importante colocar é que não tem uma carga horária definida para você atuar como mediador ou conciliador extrajudicial. Né? Então, qualquer curso, então. Qualquer curso, mas para atendimento extrajudicial. Porém, também para árbitro também não tem essa carga horária específica. Porém, para você ser árbitro, tanto ad hoc quanto em câmeras, você tem que ser um expertise em uma área. Então, eu te pergunto, para você chegar a ser um expertise na sua área, você não tem que ter um nível de conhecimento elevado? Então, você tem que ter cursos que te capacitam para aquilo, né? Então, essa é a minha forma de entender. Pois bem, então eu trago isso por quê? Para trazer um pouquinho aí, puxar um pouquinho para o aplicativo Mediar. Tem gente que coloca lá certificado de 2 horas de curso de capacitação, de 8 horas, certificado de workshop. Isso nós não aceitamos como capacitação. Por quê? Porque nós sabemos que para ser profissional da área, a sua carga horária, a sua dedicação para ampliar seu conhecimento, fixar seu conhecimento, trazer habitualidade, trazer expertise, você precisa de um pouco mais de horas. Então, no mínimo, por exemplo, se alguém adiciona lá um certificado de 8 horas, tudo bem, é uma capacitação de 8 horas. Eu não vou jogar pedra naquela instituição que capacitou alguém com 8 horas. Mas ele precisa, para ser apresentado pelo aplicativo Mediar, ele precisa de ter outros certificados que somando dá no mínimo 40 horas, 60 horas. O tribunal exige 100 horas, que são 40 horas de teoria e 60 horas de prática, né? E como as práticas? Bom, na época que eu fiz eram presenciais. Nós íamos para um Sejusc e ficamos ali assistindo as audiências, onde nós temos ali um relatório para fazer e entregar para a nossa instrutora, para aquela pessoa que está nos capacitando, né? Que essa pessoa também é uma capacitada formada também pelo CNJ. Agora, hoje, a forma que eu estou percebendo que eles estão fazendo essa prática é disponibilizando links das nossas audiências do Tribunal de Justiça, né? Para que eles participem, os alunos participam da audiência, eles não... os alunos, eles não dão opinião, eles não participam da audiência ativamente. Eles só ficam ali como ouvinte, né? Observando os erros do conciliador, observando o que pode ser melhorado, observando o que aquele mediador ou conciliador alcançou na audiência, como é que ele agiu, se ele aplicou todas as técnicas, né? Então, todas as normas de conduta. Então, com essa observação, eles também têm um relatório e que eles vão preencher esse relatório e entregar lá para a estrutura deles, não sei se de forma online, não sei como é que acontece, da forma virtual. Mas geralmente é assim que acontece. O árbitro, ele é um juiz de fato e de direitos. Ele não é um juiz togado. Ele não é juiz, ele está como, entendeu? Então, naquele momento da arbitragem, ele está como juiz. Então, por exemplo, se ele está fazendo um atendimento ad hoc, ele está como um juiz ad hoc. Ele vai fazer toda a audiência, vai tentar uma conciliação, vai tentar uma mediação conforme a necessidade. E aí, se não deu acordo, o que ele vai fazer? Ele vai lavrar uma sentença, né? Então, tem aí os critérios para se lavrar uma sentença, né? Assim como o juiz togado também tem. Ele tem aí alguns princípios, né? Analogia, tem todo um contexto para ele poder lavrar uma sentença arbitral. Assim como o juiz togado. Mas uma função muito boa, né? Para ele fazer uma sentença
eu imagino que ele tem que ter uma boa formação, bastante base, né? Porque ele vai isso, decidir. E como é que é? Decidiu, fica decidido ou as partes podem questionar? Tem algum? Fica decidido. O que ele decidir, fica decidido. E aí, quando as partes não cumprem, o que vai acontecer? Um advogado vai pegar esse acordo e vai levar para as apreciações do judiciário, né? Então, ali, o judiciário vai homologar aquele acordo também, antes de, né, para poder ser cumprido e tudo direitinho. Agora, é o seguinte, quando não é feito de forma privada, ou seja, ad hoc, aquele árbitro, ele atendendo numa câmara de arbitragem, geralmente acontece o tribunal arbitral, que são 3 árbitros, né? Então, passa pela conciliação ou mediação, conforme a necessidade, e aí vai para o tribunal arbitral. O tribunal arbitral, geralmente, participa um advogado, um expertise da área, daquela área que está sendo discutida, né? E um administrador, ou um economista, ou seja, uma outra pessoa, né? Um outro profissional. Mas sempre em 3 pessoas. E aí eles vão julgar aquilo ali, depois que passou na conciliação, não é no mesmo dia. Tem gente que pergunta assim, nossa, eu acabei de sair de uma conciliação, uma mediação, tô com a cabeça cansada e já vou para a arbitragem? Não, não é. Então, é tudo feito de forma agendada, né? De forma pausada, tem um intervalo entre dias. A pessoa também vai ter um prazo para ela poder pensar, né? O que ela realmente quer, o que ela poderia ter cedido, o que ela poderia ter acordado. E aí chama de novo ali para poder fazer uma arbitragem. Agora, o seguinte, cada câmara de arbitragem tem a forma interna de trabalhar, né? Tem seus regulamentos, tem suas normas, né? Não é assim, todo mundo é igual, todo mundo é robotizado, todo mundo é engessado. Não, cada câmara. E tem mais, hein? Tem câmara que tem até a diferenciação, não, ela tem até o segmento que ela quer arbitrar, né? A Câmara para atendimento escolar, a Câmara para atendimento criminal, a Câmara para atendimento consumidor. Então, cada Câmara... Poderia ter, por exemplo, problemas documentais, por exemplo. Suas especificidades, né? E, basicamente, é isso. Então, assim, o que é importante é que todos saibam que hoje nós temos o que antes, eu até brinco assim, ó, que nós tínhamos antes a única porta que era do tribunal. Hoje nós temos um sistema multiportas e que nós temos o que era antes do tribunal, antes era o primeiro lugar, hoje é a última porta. Por quê? Porque antes dela nós temos a conciliação, a mediação, a arbitragem, para poder chegar lá no tribunal, né? Quem já está no tribunal pode também tomar as decisões de fazer um acordo. Basta procurar seus advogados e falar, olha, doutor, eu quero um acordo. Eu quero tentar um acordo. A qualquer momento. E aí o advogado vai fazer o quê? O advogado vai entrar em contato com outro advogado, né? Se já está no juiz, se já está no tribunal, ele vai peticionar nos autos que a parte está interessada num acordo. E o juiz vai determinar ali para poder fazer a sentença, ou para poder fazer a audiência. Então, é tudo muito simples de ser resolvido. Mas nós precisamos de aceitar, entender todos os processos de cada situação, né? Para poder começar a praticar isso, né? E futuramente, antes eu falava futuramente, há 7, 10 anos atrás, eu falava futuramente, esses 10 anos já é hoje, né? Então, já era há 10 anos atrás. Sim. Então, assim, a tendência é que isso passa a ser o normal, né? Que as pessoas, antes de protocolar uma ação, que busquem seus advogados e que os advogados também trabalhem em parceria, assim como os advogados trabalham em parceria com os peritos, convidando os peritos para fazer as perícias, fazer os laudos, que eles também comecem a convidar os próprios conciliadores e mediadores capacitados para isso, para poder realizar sessões para eles, né? E eles vão acompanhar os seus clientes nas sessões de conciliação e mediação e, tendo acordo, ele vai pegar aquele termo, peticionar nos autos e vai extinguir o processo. E se não tem autos, o que vai acontecer? Cada parte vai guardar o seu termo.
Se uma dessas partes não cumprirem um acordo, aquele termo, ele tem força de título executivo. E aí a parte vai procurar, a parte vai buscar um advogado e vai entrar com a relação de execução de título extrajudicial. Né? Vai eliminar toda a fase de conhecimento do processo e já entra na execução daquele título. Então dá o quê? Uma celeridade ainda maior. Né? E assim, Quanto tempo demora o processo de Câmara, Simone? Olha, nós não temos tempo estimado para isso, porque isso vai depender, cada processo tem o seu tempo, né? Tem a sua morosidade, tem os seus trâmites dentro do tribunal, tem a sua marcha processual, e que cada tempo tem, conforme o Código de Processo Civil. Cada situação, ou cada vou falar assim, num linguajar bem popular, cada degrau que o processo anda, que ele sobe, né, tem um tempo estimado pelo Código de Processo Civil. Então, assim, na conciliação e mediação, nós temos aí até 60 dias. Na arbitragem, até 60 dias para poder resolver aquele conflito, né? Nossa, mas é muito rápido. Demoram anos. É verdade. É por isso que nós falamos que esses procedimentos, traz celeridade, entendeu? Porque nós temos um tempo determinado. O juiz tem um tempo determinado? Tem, mas conforme o Código de Processo Civil, que os advogados vai fazendo com que o processo vai tramitando, vai andando dentro do tribunal, para cada fase tem o seu tempo, né? Tem o seu período certo. Então, é um pouquinho essa aí a diferença. Mas, assim, é célere, é econômico, não tem... olha, nas câmaras tem as custas das câmaras, né? Para cada procedimento que vai acontecer dentro da câmara. Da forma extrajudicial, tem também as custas, que são os honorários do conciliador, do mediador e dos advogados que vão acompanhar aí cada sessão. Você estava falando sobre as custas, Simone. Como que funcionam as custas na mediação, na conciliação e na arbitragem? São diferentes? É assim. Eu te faço uma pergunta. Como é que são cobradas as custas, os honorários do perito? O perito que estipula. Nas formas extrajudiciais, quem estipula são os próprios profissionais da área. Por exemplo, isso da forma extrajudicial. Eu tenho os meus valores de honorários. Eu tenho. No tribunal, nós temos uma classificação básica, intermediária e o expertise, né? É aquele com experiência maior. Então, nós temos esses níveis. O que acontece? No tribunal, nós temos essa classificação e ainda temos a tabela de honorários do tribunal. De 50 a 100 mil, ganha-se tanto, né? De 100 mil a 500 mil, ganha-se tanto. Então, nós temos uma tabela no tribunal. Agora, para atendimento extrajudicial, o profissional é quem põe valor no seu trabalho. No aplicativo Mediar, nós não interferimos no valor das suas audiências. Nós apresentamos o profissional para o mercado. Nós prospectamos o profissional no mercado. Nós mostramos para as pessoas, para as empresas, que existe aquele profissional para atendê-lo. Nós não captamos cliente para ninguém. Nós não chegamos assim, olha, o João está precisando de uma audiência. Eu pego o João e vou lá e pego alguém do aplicativo Mediar e mando aquela audiência. Nós não fazemos isso. Nós apresentamos os profissionais para todos. E todos entram em contato direto com esse profissional, através do telefone, que é disponibilizado por ele, ou através de e-mail, né? E aí, esse profissional vai receber aquela demanda, vai atender aquele cliente, vai verificar as possibilidades de atendimento dele e vai precificar. Assim como vai acordar
formas de pagamento, ou seja, se é cheque, se é dinheiro, se é cartão, se é depósito, se é transferência. Essas são as formas de pagamento. Ou se quais são as condições de pagamento, né? Quando, se é à vista, se é a prazo, qual prazo, 30 dias, 15 dias. Então, quem vai definir isso é o próprio profissional. Nós não interferimos nisso. Isso é importante colocar, por quê? Entendi. Porque nós não... Tem pessoas que acham assim, eu vou fazer meu cadastro no aplicativo Mediar, eles vão receber a demanda e aí eles vão pegar aquela demanda e vai passar para mim. Não, nós trabalhamos com princípios da confidencialidade e da confidencialidade e imparcialidade. Se eu for ouvir aquele cliente para poder saber o problema dele, para poder escolher alguém, eu não estou sendo nem confidente e nem imparcial, né? Então, nós trabalhamos dentro desses princípios, que são os princípios aí que são regidos também a conciliação e a mediação, oralidade, imparcialidade, confidencialidade, busca pelo consenso, boa-fé, e dentre outros. Então, assim, o aplicativo Mediar é da mesma forma. Outra coisa que o aplicativo Mediar faz, nós não apresentamos por ordem alfabética. Por quê? A Jaqueline, na letra J, vai estar sempre a Jaqueline na letra J. Eu tinha pavor quando eu estudava, que o meu nome é S de Simone, eu sempre era uma das últimas da chamada. Eu tinha que estar todo mundo embora para depois eu ir embora, né? Então, o que eu fiz? Nós fizemos o seguinte, nós colocamos de forma aleatória. Hoje a Jaqueline, vamos supor, vou buscar alguém no aplicativo. Eu abro o aplicativo, a Jaqueline aparece para mim lá em primeiro lugar. Aí eu, vou pensar. Fechei o aplicativo. Quando eu abro de novo, a Jaqueline não vai mais estar lá em primeiro lugar. Ou ela vai estar em segundo, em terceiro, em último, entendeu? Por quê? Que é justamente para dar oportunidade para todos, entendeu? Então, nós deixamos de forma aleatória. E outra coisa que é importante também colocar. Nós pedimos que esses profissionais cadastrados no aplicativo jamais mente o endereço dele. Por quê? O endereço dele não vai aparecer para as partes. Nós não apresentamos para a sociedade o seu endereço. Mas o nosso sistema, ele busca, porque é de satélite, ele busca o seu endereço para saber em qual região ele vai te colocar. Se você abrir o aplicativo, você vai ver que lá tem Tocantins, Goiás, Distrito Federal, por estado. E nós estamos trabalhando, é uma das novidades que vem aí, nós estamos trabalhando a subbusca. Ou seja, além do estado, a cidade de onde você mora, entendeu? Então, por isso eu falo, não mente o endereço. Por quê? Porque daí, se você mentiu esses dias mesmo, o sistema rejeitou um cadastro lá, e quando faz a rejeição, quando ele nega o cadastro, é por algum motivo que ele não achou pareado com a informação. Ele jogou para mim, jogou para a equipe e depois jogou para mim. Quando chegou em mim, eu liguei para aquele profissional. E aí eu perguntei dentro da entrevista o endereço dele para ele me confirmar. Era de São Paulo e ele jogou que ele estava na Bahia. Então aí, o que vai acontecer? O sistema vai pegar ele, se ele tivesse sido aprovado, que é assim, um pouco difícil disso acontecer, mas se tivesse sido aprovado, ele ia cair para atender na Bahia, entendeu? E aí, se precisa de uma audiência... Exatamente. Se precisava de uma audiência presencial, ele ia falar, não posso, ia perder o cliente. Então, assim, é muito sério. O nosso trabalho é sério, assim como o trabalho de cada um daqueles que nós apresentamos ali. E por isso nós pedimos sempre, seja verdadeiro, seja honesto, né? Consigo mesmo e com o outro que está precisando da sua ajuda, né? E é basicamente isso. Agora eu quero saber o que atrai o público, né? Eu vou deixar para o final a remuneração. Como que é a remuneração? Você falou que o próprio conciliador, o próprio árbitro, ele pode já estabelecer os seus honorários. E vamos supor, eu estabeleço R$5.000, que é o valor que eu quero ali. As partes, elas podem escolher outro, por exemplo. Não, achei esse aqui muito caro, vou em outro. Entendeu?
Por que ele Olha, escolheria um profissional que cobra 5 e não um profissional que vai cobrar 500? tudo na vida nossa tem um parâmetro. Eu enxergo assim, eu vejo assim, que tudo na nossa vida tem parâmetros. Se você tem uma loja de R$1,99 e vai abrir, vai colocar os seus produtos de R$1,99 ali, você não vai pegar um produto de R$1.000 e colocar numa loja de R$1,99, né? Assim como você também vai pegar um produto de R$1,99 para vender numa loja de R$1.000. Porque daí você até pode colocar esse produto de R$1,99 na loja de R$1.000. Mas será que quem entrou numa loja de um produto de R$1.000 vai saber que você tem aquele produto de R$1,99 lá? Ou ele vai buscar geralmente na loja de R$1,99? Né? Então, assim, o nosso parâmetro, o parâmetro que eu trabalho, não vou falar dos outros porque cada um tem o seu. Eu trabalho conforme o valor da causa. Além disso, eu coloco também, eu meço um pouco, porque a gente tem um feeling, esse feeling para a gente saber o quanto nós vamos ter que dedicar do nosso conhecimento, que foi o investimento que nós fizemos em nós, para resolver aquele conflito. Então, nós temos os nossos honorários, os nossos parâmetros, é o tempo que nós vamos gastar, o nosso conhecimento que nós vamos aplicar ali, né? E o valor da causa. Geralmente é por aí. Por exemplo, diligências, né? A gente vai precisar de fazer uma audiência presencial, eu vou ter que ir lá naquele local X para poder fazer a audiência. Quanto eu vou gastar de combustível? Quantas vezes eu vou precisar de ir ali para poder resolver aquilo? Entendeu? Tudo isso é mensurável. Porque nós gastamos combustível, tempo, tem várias itens que pode ser colocado aí mensurado. Então, nós temos uma média, geralmente, pelo valor da causa. 10% a 20% do valor da causa. Tem causa que eu, Simone, já atendi até gratuito. Porque eu vi a necessidade da gratuidade que a pessoa alcança no tribunal, porque ela não alcançaria também no extrajudicial. Então, eu vi a necessidade da pessoa, eu vi que eu tinha capacidade para poder resolver aquilo de uma forma gratuita, né? E atuei da mesma forma, né? De coração aberto e que resolveu, foi feito o que foi de melhor, mas eu dei a gratuidade também para a pessoa. Então, assim, isso vai muito de cada profissional, sabe? Porque cada um sabe as suas condições, sabe o que investiu em si próprio e sabe o que pode fazer também pelo outro. Quanto à mediação e a conciliação, elas são dentro do tribunal, né? Elas ocorrem também dentro do tribunal, a mediação e a conciliação. Ai, desculpa, eu não entendi, cortou. Eu não entendi. A mediação e a conciliação, quando elas ocorrem no tribunal, no início de um processo, por exemplo, no Sejusc, tem alguma remuneração, por exemplo, justiça gratuita, ganha isso? Tem alguma remuneração base? Nós temos aí o Tribunal do Estado de Goiás. Vou falar do Estado de Goiás porque eu atuo muito pelo Estado de Goiás. Também atuo em Santa Catarina, mas cada tribunal tem as suas distinções. Então, assim, geralmente nós temos uma tabela para quando é gratuidade da justiça. Então, quando é gratuidade da justiça, quem paga para o conciliador hoje no Tribunal do Estado de Goiás é o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Agora, os valores. Entendi. Isso aí está tendo uma contestação. Seguinte, o valor, vamos supor, de uma audiência de mediação é R$23. De uma conciliação, R$12. Deu acordo, R$23. Não deu acordo, R$12. Aqui era R$12. Deu acordo, R$12. É gratuidade. Quem paga é o tribunal, R$12. Não deu acordo, R$6. Então, assim, é um valor que nós, profissionais da área, não foi colocado pelo tribunal, foi imposto. Nós não tivemos como optar se aceita ou se não aceita, entendeu? É um valor baixo? Sim. Muito baixo. Imagina você, por quê? O Código de Ética do conciliador e do mediador, nós não podemos impor um acordo.
Então, nós não temos como exigir que as partes façam um acordo, né? Assim como nós não temos como exigir que os advogados levem propostas, né? Então, mas nós estamos ali para atender, entendeu? Nós ficamos ali de prontidão, disponível para poder atender. E você acha que receber R$6 em 1 hora de audiência, 1h30 de audiência, R$12, é um preço justo? Né? Para quem se capacitou, para quem investiu em conhecimento, para quem tem internet para pagar, para quem tem um celular de qualidade. Então, é um valor muito baixo, né? Mas eu espero que, como nós estamos numa fase de regulamentação e de reconhecimentos, né? Eu acho que isso para mudar, né? Nós temos essa esperança que isso vai mudar um dia. Além da esperança, nós também temos a necessidade que isso mude um dia. Porque um advogado não faz uma audiência por R$6. Né? Um perito não vai fazer uma perícia, um laudo, por R$6. E por que um conciliador e um mediador que vai ajudar as partes a decidir um conflito, se tem processo, extinguir um processo, manter a comunicação entre as partes, que esse é o nosso objetivo também, né? Ou seja, equilibrar toda a situação, né? Reverter aquele polo negativo em positivo, né? Trazer, assim, para as partes aquela satisfação, né? Por eles mesmos ter resolvido uma coisa que antes era uma dúvida, né? E uma perturbação. A gente ganhar R$6 numa audiência, eu acho vexatório e vergonhoso, mas vai fazer o quê? É o que está sendo disponível agora e a gente vai ter que atuar até que seja decidido o contrário. Pelo que eu percebo, assim, as coisas estão caminhando, né? Tanto na área da mediação, na conciliação, arbitragem, tudo isso é muito novo, né? Então, eu acho que o judiciário ainda está se adequando. E eu acredito que mais para frente vão ver a necessidade, até mesmo em razão da celeridade. Muitos advogados vão preferir a arbitragem do que o judiciário, porque o judiciário tem todos os trâmites, tem recurso. Então, um advogado que queira ali mais celeridade para a resolução daquele caso, provavelmente ele vai decidir por uma câmara. E no caso da mediação e da conciliação, também eu acho que o tribunal vai querer pagar mais para esses conciliadores justamente para desafogar, porque a gente tem um sistema judiciário com muitas causas, né? Então, o que seria melhor? Tentar remunerar para aquela pessoa resolver aquilo antes de chegar na mesa de um juiz que já está com milhares de processos, né? Então, eu acho que seria bem bacana ir para o judiciário e é uma solução viável para conseguir desafogar o judiciário, que hoje em dia eu vejo que tá com muitos processos, né? Tá com muita demanda. Na verdade, hoje mesmo eu estou fazendo um curso de atualização, porque o tribunal exige essa atualização a cada 2 anos, né? Então, nós fazemos outros cursos durante esses 2 anos, depois apresentamos certificados lá para que sejam analisados e reconhecidos pelo NUPEMEC, que é quem controla tudo isso dentro do tribunal. Dentro desse curso que eu estou fazendo hoje pelo Tribunal de Goiás, eu vi lá um vídeo que eles mostrando que só em São Paulo são 70 milhões de processos aguardando julgamento. Então, é uma demanda muito grande. Né? A quantidade de juízes que nós temos para resolver tudo isso. E um processo, gente, tem processo. Esses dias mesmo estava aí circulando aí na internet, até no Instagram, um processo lá, um calhamaço assim de processo, não sei se você chegou também a ver, um juiz, que dá para a gente perceber que a expertise dele era muito grande, né, pela idade dele e tudo, a gente sabe que tem que ser muito digno de fazer aquele julgamento, mas assim, imagina você ler, né, a quantidade de páginas, e entender e absorver toda aquela informação para poder fazer um julgamento. Então, é uma responsabilidade muito grande, é muito cansativo, né? E aí não adianta a sociedade aqui cobrar que um juiz consiga fazer isso em 1 mês, 2 meses, porque realmente, além do prazo que ele
que o processo tem que seguir dentro das exigências do Código de Processo Civil, para o próprio profissional, para o próprio juiz fazer aquilo. Ou ele faz de uma forma justa, que é o papel dele, ou ele faz mais ou menos, né? Então, geralmente, o que nós temos é o quê? São juízes preocupados com a qualidade, né? Mas com o tempo que ele também tem que prestar o serviço. Então, assim, é muito importante a gente ter uma consciência de que cada profissional que está atuando, seja ele perito, conciliador, mediador, árbitro, amigos curi, seja quem for, tudo tem uma dedicação, tudo tem um investimento, tudo tem um conhecimento para poder executar, né? E tem ali esse valor, quando a gente investe em alguma coisa, é porque a gente quer ser reconhecido e quer a retribuição daquilo, a gente quer o retorno, né? Então, eu peço, assim, encarecidamente, para que todos os tribunais, tem tribunal que não paga, né? Então, eu acho assim, todos os tribunais, para nivelar as informações e tratar os mediadores e conciliadores, árbitros, né? Até que árbitros nem tanto lá dentro do tribunal, mas que receba aquela solicitação dos árbitros de homologação com respeito, né? Com reconhecimento. E dos peritos também, né? Porque tem muita gratuidade da justiça, a gente sabe que tem muito. E tem muito processo com essa gratuidade e que não justifica minorar os valores do profissional que está atuando ali para atendimento daquelas partes. Porque tem a gratuidade. Não. Né? Sim, eu concordo plenamente. E aqui, agora para a gente fechar a live, eu queria que você expusesse quais são as vantagens, né? Você deve saber várias vantagens. Eu queria que você resumisse quais são as principais vantagens da mediação, da conciliação e da arbitragem. Por que o advogado ele preferiria ir para essa via mais, assim, sem o litígio, ao invés de ir para o judiciário? Quais seriam os fatores que iriam atrair um advogado para essa área? Para as partes, vamos separar as coisas. Para as partes, é a celeridade, é a busca pelo consenso, né? Ele mesmo é quem vai resolver aquele conflito dele. Ele vai evoluir, porque ele vai abrir a cabeça de uma forma que ele vai passar a entender as necessidades também da outra parte. Então, ele vai estar envolvido com sentimento. É um círculo de paz, na verdade, que ele vai começar a participar. E isso é contagiante. Vai passar para um, que passa para o outro, que passa para o outro. E isso vai trazer uma sociedade mais comunicativa, mais pacífica, né? E eu percebo dessa forma, né? Que seja um conflito. Imagina você um conflito dentro de uma família. Quando as partes começam a entender a necessidade, o sentimento de todos, e conseguem restabelecer a comunicação e se comunicar, olha só a harmonia que vai trazer dentro daquela família, né? Depois que passa pelos processos e aí começa a entender e começa a pensar diferente. E você pensando diferente, você começa a agir diferente. E é aquele negócio assim, que é aquela máxima, que gentileza gera gentileza, né? Então, conflito gera conflito. Olha aí o resultado de Ucrânia com Rússia, uma situação desnecessária, né? Então, assim, essa é uma das vantagens. Melhoria da comunicação, a celeridade, a busca do consenso, né? A boa-fé. Você busca uma coisa não para litigar, mas pela boa-fé. Começa a procurar agir em busca da boa-fé e não da litigância, né? Para os advogados, eu acredito que também a celeridade, aquela tranquilidade de você não ficar preocupado com prazos, né? Porque isso aí é uma tormenta na vida do coitado do advogado, né? Porque ele tem que preocupar com prazos. E se passar um prazo, se precluir, aconteceu, ele põe todo o cliente em risco, né? Então é uma paz para o advogado também. Outra coisa, além da celeridade, tem também as questões econômicas. Eu não vou falar econômicas financeiramente, eu não vou garantir financeiramente que é 100% econômico. Por quê? Porque no tribunal, conforme cada
passo a mais que o processo vai dar, você tem as custas para aquilo, né? Agora, na conciliação e mediação, você tem também as custas, mas são custas menores, entendeu? São honorários. O advogado, talvez, porque a celeridade é maior, ele pode até negociar os honorários dele. Ele tem uma tabela fixada pela OAB, a gente sabe disso, né? Mas são tabelas que ele pode cumprir a média para ele poder cumprir. Tem advogado que cobra mais, né? Mas é aquele mínimo. Por quê? Porque é o que eu falei, nós temos investimento na nossa capacitação, nosso capital intelectual. Então, tem as custas para isso. As vantagens da arbitragem é a segurança que você vai ter dentro de um ambiente, dentro de uma câmara, onde você vai ter ali o afago, você vai ter um rapport, você vai ter esse rapport, uma acolhida diferenciada, né? E transmite a segurança, você vai ficar confortável, porque você vai estar assistido por pessoas capacitadas, competentes, para poder resolver aquele conflito seu. Então, assim, é uma entrega que você faz para esse profissional, né? Claro que nós também temos as nossas sanções. Se você agir com má fé, agir fora do código de ética, né? E trouxer prejuízo para as partes, você também vai arcar com esse prejuízo. Então, tudo isso é colocado, né? Não pensa assim, a pessoa fez uma porcaria lá e aí não vai acontecer nada com ele. Muito pelo contrário. A responsabilidade é a mesma, né? Então a gente tem que manter. Isso é, assim, basicamente, a nossa atuação de profissional da área. E eu deixo o convite tanto para você, para poder se cadastrar no aplicativo Mediar, e nós estamos abertos a receber todos os profissionais qualificados e capacitados, porque essa é a garantia que nós damos para a sociedade, para os empresários, sociedade civil e sociedade empresária, porque todos os profissionais são qualificados e capacitados. Sim, e é muito interessante, porque daqui a pouco, eu acho o seguinte, hoje em dia a gente ainda está no começo, né, Simone? Então, as pessoas ainda não têm essa cultura, né? Justamente o que você falou, a cultura, muitas vezes, eu vou brigar até a última instância. Então, ainda tem muita gente que pensa dessa maneira, né? Enquanto que se fosse numa via não litígio, né? Não fosse judiciário, poderia ser muito mais rápido. Eu vou te dar um exemplo básico. Então, olha só, eu atendi uma vez um cliente que estava litigando no tribunal por um garrafão de água mineral. Ele era cliente de um supermercado, ele tinha mais de 75 anos e era cliente desse supermercado desde que nasceu, na cidade dele. Aí, o funcionário do supermercado foi entregar água para ele e ele não consegue pegar o garrafão de água e colocar no bebedouro dele. Então, o próprio funcionário do supermercado abriu o lacre da boca lá do galão de água, daquele garrafão, e colocava no suportezinho do vovô e para ele poder usar água. Quando a água daquele garrafão acabou, ele foi trocar, pediu uma outra água. O supermercado não aceitou o garrafão dele, porque falou que a boca estava danificada. Aí ele falou, mas sabe o que acontece? Quem trocou esse garrafão foi o funcionário do supermercado. Aí o dono do supermercado não, o funcionário do supermercado não aceitou a defesa dele. Falou, sinto muito, mas a gente não pode aceitar esse garrafão. Eu vou ter que cobrar ele do senhor. O vovozinho ficou muito sentido. Muito sentido. Ficou envergonhado, ficou triste, porque há quantos anos ele comprava naquele supermercado, todo mundo conhecia ele, né? E aí, o que aconteceu? Ele pegou um advogado e entrou com danos morais contra o supermercado. Vê o prejuízo que foi para o supermercado, que daí teve que pagar advogado, as custas do processo, o tempo que aquilo estava tramitando no tribunal. E aí, na audiência de conciliação, nós conseguimos reverter a situação e quem foi, dessa vez não foi o preposto, né? Foi o dono do supermercado que foi para a audiência. É outro pedido que eu tenho para fazer. Que os prepostos, quando vão para uma audiência de conciliação junto com seus advogados,
que leve uma proposta. Sempre leva uma proposta. Não vai só por ir. A maioria vai... Exatamente. Não vai só por ir. Vai respeitando o seu cliente, vai respeitando a outra parte. Leva uma proposta. As empresas, né? Grandes empresas, seja ela instituição financeira, seja ela empresa de telefonia, seja ela de seguradora, seja ela de plano de saúde, seja ela quem for. Empresas, manda o seu preposto, o seu advogado com propostas. Porque é esse o intuito, né, da audiência. É esse o intuito. É esse o objetivo, né? Sim. O objetivo é alcançar um acordo. Mas leva a proposta, deixa as partes analisarem essa proposta, né? Deixa os advogados analisarem as propostas, mas manda as propostas. Pois não. E aí o proprietário do supermercado foi e falou para ele, mas seu fulano, eu não sabia que era o senhor, eu não sabia que era esse o problema. Se eu soubesse disso, já tinha resolvido. O senhor me perdoa, porque é preposto, porque é meu gerente, porque é não sei quem, porque é meu funcionário, que não passou essa necessidade. E aí ele fez uma proposta de fornecer a água para o vovozinho, né? Para que ele pudesse utilizar, ele pagaria só o traslado mesmo ali do supermercado até na residência dele, mas ele nem ia cobrar a água dele durante um período X. Então, assim, isso é uma satisfação muito grande para ele. E o que ele mais falou, o que ele ainda falou, ele rejeitou. Não, eu não quero a água de graça. O que eu queria, você já me disse. Que é me desculpa, me perdoa. Meu funcionário errou. Era o quê? Um reconhecimento, né, de que o funcionário estava errando. Ele queria a honra. A honra dele. Jamais ele estaria mentindo que foi ele que danificou a boca do galão e não queria falar que foi. Então, assim, era só isso que ele queria, né? E aí resolveu e pôs fim nos entendimentos aí de mais de 3 anos de briga, que era desnecessário. Totalmente. E tá cheio disso, viu? Tá cheio disso. E lá no meu escritório, às vezes, eu não sou mediadora, mas às vezes já aconteceram 3 acordos, né? Lá no escritório, na Simone. Então, assim, eu vejo que também há uma falta de comunicação entre as partes, né? Muitas vezes a parte não conversa com a outra. E o que aconteceu foi, por exemplo, um caso em que um fotógrafo fez fotos de uma formatura daquela pessoa, aquela pessoa não pagou, mas ele tinha assinado uma nota promissória para pagar aquelas fotografias, né? E ele esqueceu que ele tinha feito uma nota promissória para pagar as fotografias e acabou que esse senhor fotógrafo entrou na justiça para cobrar essa nota promissória. Quando ele entrou, esse menino, ele não lembrava, porque já tinha algum tempo, e aí ele não se recordou daquele senhor que tinha feito a foto. Então, ele falou que a nota era falsa, também o senhor ele não colocou na petição inicial, ele não colocou do que era aquela nota promissória. E aí, quando eles foram para a coleta de padrões, foi esse senhor fotógrafo e foi o periciano que estava negando a assinatura. E aí eles começaram a conversar. Quando eu fui fazer a coleta, eles falaram, não, já temos um acordo. E aí? E eu pensei assim, viu, porque... Olha, e assim, às vezes acontece acordo, às vezes acontece pancadaria, mas assim, pancadaria a gente sai correndo, tem que afastar. Isso é partes, uma coisa que você falou, às vezes sai... muito importante, essa questão da pancadaria. É por isso que nós indicamos sempre que as partes vão para um local seguro, né, arejado, para poder fazer uma audiência de conciliação ou de mediação. Não é em qualquer lugar. Tem gente que não é debaixo de uma árvore, não é debaixo, não é num shopping center. Tem um local reservado, apropriado, né? Tranquilo para poder fazer as audiências. Isso é muito importante, para que não haja pancadaria. Um local com segurança próximo, né? Pode colocar em risco. Não, mas é muito legal. Eu vejo que há um futuro aí, principalmente porque o judiciário não vai aguentar esse tanto de casos e a gente precisa disso, a gente precisa de mais conciliação,
que casos como esse do senhorzinho Do galão. Da garrafão, esse senhorzinho do garrafão, são vários casos assim. Vários casos assim que chega no Supremo e abarrotando o judiciário com casos em que você poderia resolver com um simples desculpa, com uma simples tratação, né? Então, a gente começou com aqui no DF, eu lembro que era gratuito, o conciliador, o mediador eu lembro que era estagiário de direito. Aí evoluiu agora, já tem o curso, já tem a formação. Então, acho que é uma profissão que está evoluindo e evoluindo justamente para desafogar um judiciário que tem tantas demandas ineficazes. Eu né? acho assim, ó, cada profissional tem as suas necessidades. Realmente, nós temos profissionais que precisam de horas para concurso público, né? E esses, eles são voluntários, né? Para concorrer para concurso. Mas é uma situação dele, né? Agora, nós temos aí a maioria dos profissionais não são voluntários, são remunerados. E essa remuneração, esse reconhecimento, para nós é muito importante. Porque não tem nada pior do que você pegar uma pauta 100% de gratuidade da justiça, onde você não consegue o acordo porque as partes não têm proposta, e aí você receber R$6 de cada audiência, você conseguir fazer lá 3 audiências, 4 audiências. Tem dia que tem uma audiência numa pauta, e aí você ir para o tribunal, né? Se for no caso presencial, que é outra realidade que a gente vem manifestando, que deu muito certo as audiências virtuais. Né? Por que não continuar com as audiências virtuais? Porque os nossos custos são menores. Né? As nossas diligências para um tribunal, para a gente ficar o dia inteiro no tribunal. O tribunal não paga almoço, o tribunal não paga ajuda de custo de combustível. Tem tribunal que nem estacionamento tem, a gente tem que deixar estacionamento fora ou na rua. Então, tudo isso tem que ser colocado em questão, sabe? Então, por isso eu deixo aí a minha manifestação, na verdade, o meu pedido para uma reanálise de todas as comissões que administram isso aí nos tribunais do Brasil. Sim, muito bom. Simone, muito obrigada. Adorei nossa live, foi muito esclarecedora. Eu mesma não conhecia toda essa evolução e todas as possibilidades que a gente tem na parte da mediação, conciliação e arbitragem, que só vai crescer aí, tá bom? Um abraço. Beijo para você. Pode. Um abraço virtual para você, um dia especial para você, que o seu ano de 2022 seja protegido, abençoado, com muita prosperidade e saúde para você e muito sucesso, tá bom? Você é merecedora de todo o investimento que você faz em você. É uma pessoa aberta, uma pessoa comunicativa, muito próxima de todos nós aí que estamos relacionando aí, interagindo na internet. Isso é muito importante para nós, tá bom? E que faço de você as minhas indicações também aí na perícia. Muito obrigada e até a próxima, Simone. Muito obrigada a todos. Muito a Pri Pá, que deu um selinho. Ela me deu um selinho. Ela deu um selinho de coração. Pri Pá deu um selinho de coração. Agradecê-la também. Muito obrigada a presença de todos. Um abraço, um beijo.